A do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a transmitir as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Avaré. Estamos recebendo o candidato a vice-prefeito Toninho da Lorça. Toninho, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Os demais candidatos estão em salas separadas e serão entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes e enviadas à Justiça Eleitoral. O candidato Toninho terá 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, para responder, assim, às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato poderá fazer suas considerações finais em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois quanto maior for a sua agilidade em responder, mais oportunidade o eleitor terá de conhecer suas propostas. Lembrando também que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, o professor Inácio Júnior fará a primeira pergunta e o tempo passa a contar. Eu tenho aqui 12 temas que serão colocados nesse aquário aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses 12 temas serão a base da entrevista dos professores para o candidato Toninho da Lorça. O primeiro tema, então, para o professor Inácio Júnior. Vamos começar. O primeiro tema será habitação. Professor. Candidato, bem-vindo à nossa entrevista. É um prazer e uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber, na gestão de vocês, caso eleitos, se serão priorizados os projetos voltados aos imóveis populares ou às moradias populares. E se Avaré tem um déficit nesse segmento de habitação? Bom, em primeiro lugar, olá, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Bom, em relação à habitação, a gente tem aí 4 anos que nós não tivemos nenhum lançamento novo, né? Os lançamentos que a gente teve de habitação são das gestões anteriores e a gente tem um déficit alto, né? Isso prejudica até a vinda de grandes empresas para a cidade, né? Em contato com alguns empresários, eles afirmaram isso, né? Que cidades onde o déficit habitacional é alto, é mais difícil de investir porque a pessoa perde boa parte do salário dela com um aluguel, né? Diferente do cara estar pagando a prestação da casa dele, que depois vai ser dele, da família. E a ideia é liberar. A gente tem alguns projetos, né, que eu tenho conhecimento, de casas populares, estão parados na prefeitura, alguns há 3 anos. Então a ideia é a gente agilizar isso para cobrir esse déficit e também ir atrás de CDHU, tem alguns planos, aí agora vai ter a substituição do Minha Casa Minha Vida, né, que eles estão fazendo um projeto, vai aumentar um pouco o valor do imóvel, né. Vamos aguardar vir esse plano novo para a gente tentar enquadrar os projetos. Qual é esse déficit hoje? Olha, o número que eu tinha em 2017 era de 7 mil casas, né? O número que foi passado em 2017. De lá para cá a gente teve o Água Branca, que estava já em construção, o São Rogério 2 ou 3, se eu não me engano, também saiu uma parte, então deve ter caído um pouco, porque a população não acredito que tenha crescido na mesma proporção. Mas ainda devemos ter em torno de 6 mil ou 5.500 a 6 mil casas. Ok, obrigado. Muito bem. Próximo tema, agora quem pergunta é o professor Wagner Bertoli. O próximo tema para o candidato Toninho da Lorça será, vamos ver aqui, muito bem, emprego. Nós estamos
passando por um problema muito sério no país. O problema não é municipal, o problema é nacional. E, com certeza, ano que vem, tendo em vista o problema político e econômico, pandêmico, esses problemas irão aumentar muito, não é? Falar criação de emprego é muito fácil. Prática, o que fazer para Avaré ter mais emprego? Bom, vamos lá. Essa pergunta, ela complementa a primeira pergunta. A partir do momento que você tem incentivo à construção de casas populares, né, você vai gerar mais empregos, vai gerar mais serviço e vai movimentar também o comércio da cidade. Porque não é interessante você buscar matéria-prima em outros municípios. Você acaba concentrando na própria cidade. É o primeiro passo, né? Você fazer a liberação de uma maneira ágil desses projetos que já estão em andamento na prefeitura, você vai estar liberando, acho que emprego na construção civil. Construção civil. Esse é um primeiro passo. Outro passo seria a gente buscar empresas, de repente dos setores que a gente já tem alguma afinidade. Mas buscar empresa com o distrito industrial que tem hoje? Não, tem uma parte que dá para usar. A gente tem uma parte do distrito industrial que dá para usar. A gente ainda tem alguns lotes ali que dá para a gente negociar, trazer algumas empresas. Seria uma coisa emergencial, né? Você pegou agora, no final de 2017, o prefeito fez alguns decretos lá, o barracão da Fiorella, o barracão que era da Metalúrgica Rodrigues, né? São lugares que dá para começar a fazer alguma geração de emprego. Tem alguns, nós temos o IBC que está vazio, que dá para fazer, de repente... Emergencial. Emergencial. E com o tempo, qual é a pretensão? Aí, a partir do momento que você tem uma estrutura, você melhora o nosso distrito industrial. A rua João Silvestre, que deveria ser o coração do distrito industrial, ela não tem nem asfalto. Não tem a menor condição. O saneamento chegou faz pouco tempo. Então, seria investir já no distrito industrial que tem hoje e não criar outro? Não, primeiro a gente tem que melhorar aquele. Criar o outro seria uma coisa mais a longo prazo. A gente não pode pensar que vai resolver tudo em 4 anos, que não dá para resolver tudo em 4 anos. Nós não temos uma mão de obra capacitada. Mas para isso a gente precisa fazer cursos de especialização. Tem que fazer parceria com o Senai. Que cursos? Curso especial, por exemplo, na área de costura. Né? Nós temos uma aptidão para costura, né, que é o meu ramo, que eu posso dizer. Nós temos uma aptidão para costura, mas nós não temos treinamento. Nós não formamos profissionais. Né? Falta e mais a formação... além a gente tem o turismo nosso, que é muito mal explorado, que a gente poderia fazer uma escola de turismo, fortalecer o nosso turismo. O nosso turismo é muito mal explorado. Alguma parceria para melhorar a situação de emprego? A gente tem hoje uma possibilidade de trabalhar junto com o SEBRAE. O SEBRAE ele tem alguns projetos para pequenas e médias empresas, né, que fortalece essa empresa, que impede que ela quebre nos 6 primeiros meses, que é o que acontece no Brasil. As empresas elas acabam fechando as portas nos 6 primeiros meses, justamente por estar totalmente desestruturado. É um cara que tem uma ambição, monta uma empresa e depois não consegue fluir. Agora, se você der estrutura para ele, ensinar como ele deve fazer, e isso tem no SEBRAE, tem outras empresas, o Senai tem isso, se você conseguir fazer com que esse cara não quebre, né, que ele vai gerar lá 2, 3 empregos. E cada empresa pequena dessa, qual seria o requisito para atrair uma empresa? Número de empregos, incentivo fiscal? Olha, Wagner, incentivo fiscal... o que a gente pode oferecer são, de repente, a área, dependendo da operação da empresa, né, que nem foi oferecido aí para ao Fiorella, para algumas empresas já, e até hoje ninguém conseguiu se estabelecer ali de verdade. Agora, isenção de IPTU, né, que é o que a gente pode fazer, e dependendo da operação, redução no ISS. É um incentivo fiscal que dá para a gente fazer. Obrigado, candidato. Próximo tema, pergunta do professor Inácio Júnior. Vamos ver aqui, então, qual será o próximo tema. Infraestrutura. Candidato, eu
estive olhando o seu plano de governo e lá vocês colocam a implantação de um aplicativo para que a população possa sinalizar locais que necessitam da operação tapa-buracos, isso urgência. Está lá no plano de governo, certo, a implantação desse aplicativo. Para que ele tenha eficácia, quem que vai ficar com esse aplicativo ou quem vai ficar responsável por atender essa demanda das reclamações? Bom, esse aplicativo já é uma realidade, né? Ele já existe. Inclusive, quando eu era presidente da Câmara, foi oferecido para nós, né? Para que os vereadores tivessem o acesso, que é o que a população denunciasse nesse aplicativo. Então, isso foi oferecido, acho que em 2017, 2018, teve uma outra empresa. E, se eu não me engano, agora recente, tiveram mais uma empresa também oferecendo esse aplicativo. Vai lá, a pessoa bate a foto, coloca e chega a informação. Na verdade, era para chegar para os vereadores. Nesse caso em específico, seria para o próprio secretário de obras, né? Para que ele, junto com a equipe dele, consiga coordenar e estabelecer onde é prioridade, onde que o buraco é maior, onde é mais emergencial, tá? Porque os buracos vão aparecer, é inevitável, principalmente em época de chuva. Agora, a forma como a gente vai controlar isso, esse aplicativo viria a ajudar bastante. Essas informações, elas poderiam ser disponibilizadas ao público, ou seja, o público poderia ter acesso, eventualmente, a um sistema, no portal da Prefeitura, ter acesso às reclamações? No sistema que eu vi, a gente conseguia linkar ele ao site da Câmara, né? No caso, seria o site da Prefeitura. E caso vocês implantem esse sistema, será feito isso? Será linkado com o portal da transparência? Sim, tem que ser. Ou com a página da Prefeitura? A ideia, Júnior, é ter o máximo de transparência possível. Né? A gente pode pecar aí por não conseguir fazer alguma coisa, mas nunca por omitir alguma coisa. Né? A transparência, tanto eu quanto o Monteiro, a gente tem isso na cabeça, que a gente tem que trabalhar com muita transparência. Por pior que seja, a gente tem que ter transparência. Inclusive, a gente pode até ranquear lá, olha, quando foi feita a denúncia ou a foto, e colocar quanto tempo está levando. Né? Com o tempo, a gente pode até aprimorar e ver o prazo que está levando para tapar cada buraco. Né? Como que o senhor acha que hoje a Prefeitura cuida dessa situação dos buracos nas vias públicas? Hoje é na base do amigo do rei, alguém que liga, fala, olha, estou com um problema aqui, ele vai lá e tapa o buraco. Esse é o jeito que não pode funcionar, isso tem que ser automático. Não deve ser, olha, no meu bairro onde eu sou vereador, eu sou um vereador da base, está com problema, eu ligo para alguém lá da Prefeitura, vai lá e tapa aquele buraco. Hoje funciona dessa forma. Né? Quem grita mais, chega na frente. Okay. Obrigado. Muito bem, você está acompanhando pela do Vale TV e também pelo Papo Reto da Jovem Pan, a entrevista com o candidato à vice-prefeitura de Avaré, Toninho da Lorça, do PRTB, e também da coligação Muda Avaré. A próxima pergunta, que será feita pelo professor Wagner Bertoli, é sobre o seguinte tema. Vamos pegar aqui, vamos ver. Muito bem. Saúde, professor. Candidato, parece que o plano de governo do senhor gosta de aplicativos. E tem aqui implantação do sistema de agendamento por aplicativo, evitando filas e agilizando consultas e exames. A pergunta seria, consultas, exames, mas para consultas e exames não adianta só marcar, temos que ter profissionais. Como fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiro, a informática é uma realidade. Sim. Tem que se adaptar a ela. Né? Essa ferramenta que a gente tem, que é a informática, a agilidade na palma da nossa mão, que é um celular com aplicativos que você pode fazer tudo. Hoje você faz um pagamento, eu faço pagamento agora, cai na sua conta em segundos, né? Que é através do Pix. A gente tem que aproveitar essa evolução tecnológica. Né? Mas tem que dar vazão. Agora, a gente precisa... Você só vai marcar a consulta se você tiver um médico. Uma coisa está amarrada à outra. Né? Numa prefeitura com problema financeiro igual a nossa, como agilizar isso? Bom, primeiro que a saúde para nós é prioridade máxima, é onde a gente mais vai investir. A gente descobriu agora na pandemia o quanto a gente tem uma saúde precária. Né? Apesar de no Brasil a gente ter o SUS,
que deu uma boa remendada aí nos problemas da Covid, ficou claro que a gente tem um problema sério de saúde. Investir em postos de saúde ou o postão principal? Não, a gente tem que investir na saúde nos bairros, principalmente na preventiva. Porque se você faz a saúde da família, uma coisa preventiva, você evita que a doença aconteça, né? A gente vai ter uma consequência muito grande agora nos próximos anos devido à falta de exames durante a pandemia. Concentraria os especialistas num posto? A gente tem hoje até, apesar de não estar aí no plano de governo, a gente tem até a opção da medicina virtual, né? Você pode ter no posto alguns especialistas... Mas nem todos têm o acesso à rede de internet. Não, mas é por isso que está também no plano de fazer a informatização da saúde. Não, a informatização sim. Não, eu falo o particular. Então, mas mesmo assim, tudo bem, na consulta todo mundo hoje tem um celular. Agora, eu digo quando o sujeito ele não tem uma rede de internet na casa dele para ele submeter-se a uma consulta. Não seria na casa dele. Mas a virtual? Ele pode ir no posto e do posto fazer virtual. Entendi. Você teria no postão alguns especialistas e algum caso que, por exemplo, precisaria de um ortopedista para ver se vai deslocar ele ou não, o paciente, pro pronto-socorro, de repente ele pode fazer uma avaliação virtual. E como se daria? A parte virtual virou uma realidade na vida da gente. Sim, né? A parte virtual é real. Agora, como informatizar todo o sistema de saúde? E por que não é informatizado até hoje? Ele até tem uma parte informatizada, tá, mas é precário. A gente precisa de sistema, a gente precisa de programa, a gente precisa de tecnologia. Hoje não tem. Se você pegar, por exemplo, lá em São Paulo, a rede que é dessa Prevent Senior, ela é toda virtual, toda. Eu sei porque meu pai faz consulta virtual, ele tem problema cardíaco, as consultas dele durante a pandemia estão sendo todas virtuais. Eu sou obrigado a te interromper, porque os primeiros 15 minutos estão se esgotando nesse momento. E em alguns minutos a gente volta com a segunda parte da entrevista com o candidato à vice-prefeitura de Avaré, Toninho da Loza, do PRTB e da coligação Muda Avaré, pela Jovem Pan e do Vale TV. Alguns minutinhos a gente volta.